Lá no livro de Marcos, ministrar em cima de uma palavra que a igreja já conhece, se torna mais fácil o entendimento. Marcos capítulo 10. A partir do versículo 46, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Deus eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se cumpre nesta noite, ó Pai, a tua palavra, que dos homens são as preparações do coração, mas a palavra final vem do Senhor. Espírito Santo de Deus, não só sobre a minha vida, mas na vida de todos, ó Pai. Quando isto acontece, é sinal, Pai amado, que nós temos recebido e deixado que a tua palavra seja a direção, a última nas nossas vidas, Pai amado. Por isso, Espírito Santo de Deus, o plano é do Senhor, a obra é do Senhor, a palavra é do Senhor. Espírito Santo de Deus, que nesta noite o nosso espírito venha clamar nesta noite como Bartimeu clamou e recebeu, Pai amado, a revelação da tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, tenha, Pai eterno, ousadia nesta noite. Nós te pedimos alegria, nós te pedimos paz, nós te pedimos discernimento para ouvir a tua palavra nesta noite. Que todo espírito que não provém do Senhor, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus nesta hora. Nós nos submetemos ao teu reino. Venha sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Coloca a mão no seu coração. Diga comigo assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Amém? Glória a Deus. Existe 2 hinos que eu já falei para Deus, que quando eu chegar lá no céu, quando eu estiver na árvore da vida lá, porque a palavra de Deus fala que nós vamos nos aconchegar na sombra das águas, da árvore da vida. Eu quero deitar naquele gramado ali, irmãos. Pelo menos, a minha mente imagina que vai ser um gramado. Mas pode ser outra coisa, mas o importante é estar ali. Eu quero cantar 2 hinos para Deus. Um dos hinos foi o hino da minha conversão, mais perto quero estar. Tem o hino da mensagem da cruz, que esse hino falou muito comigo. Este hino, filho de Davi, tem compaixão de mim. E tem mais um outro aí.
Então, amado, que Deus possa abrir a nossa mente nesta noite e falar com cada um de nós, amém? Abra os seus braços assim. Agora fecha como se estivesse me abraçando. Receba o meu abraço aí em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Só para nós distrairmos mais um pouquinho, para que eu possa completar aquele testemunho que eu dei aqui na quarta-feira a respeito que Satanás tentou tirar a minha alegria de ter ofertado na igreja final do ano. O meu carro, ele começou a fazer um barulho na suspensão, e eu já tinha eu fiz orçamento mais ou menos uns 3 mecânicos, e a relação de peça que eles me passaram ia ficar na faixa de 800 a 900 reais para mexer nessa suspensão. Tinha que trocar bucha, leque, coxim. O irmão Fernandinho tentou arrumar um mecânico para mim, mas ele não teve tempo. Aí eu acordei de manhã e falei para Deus, Deus, dá uma direção. Eu vou no mecânico, eu lembrei que eu tinha levado um carro que eu tinha antes em um mecânico aqui perto do Cefete 1, e retornei com o carro lá e orei a Deus antes de sair de casa. Deus, dá uma direção, porque se ficar nesse preço, eu prefiro levar na autorizada. E levei o carro lá de manhã. O mecânico entrou dentro do carro, andou com o carro naquelas ruas ali, colocava a cabeça para fora para escutar o barulho, balançando, o carro balançando todo, fazendo um barulho, aquele chiado. Ele falou assim, ô Valber, vamos colocar esse carro na rampa. Aí colocou na rampa, pediu um outro rapaz para descer lá, e falou assim, olha, eu vou dar uma ré e vou avançar. Vou fazer isso umas 3 vezes, e você vê o que é esse barulho, de onde está vindo esse barulho para mim. Fez a primeira, a segunda, a terceira. Aí na terceira o mecânico percebeu e falou que o rapaz estava lá embaixo. Vai com a ponta da com a chave de fenda e balança o cano de acelerador aí. Ele foi lá com a ponta da chave de fenda, balançou, está pegando na malha aqui. Então, desamassa aí. Com a chave de fenda mesmo, desamassou. Paguei 20 reais. Então, amado, 3 orçamentos de mecânico. Inclusive eu tenho conhecimento de quem é. Ele é muito bom, mas me deu um orçamento também. Então, terminando aquele testemunho, seja grato a Deus. Seja agradecido a Deus. E nunca se esqueça, o verdadeiro caráter de um dizimista é ser grato a Deus. Nós ofertamos e dizimamos a Deus porque somos gratos a Ele. Amém? Gratidão é um sentimento que nasce dentro de nós. Não é movido por lei, não é movido pela graça. É algo natural. Seja grato a Deus. Amém? Amado, preste atenção nessa palavra aqui. O versículo 46 fala que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Ou seja, amado, Jesus Cristo, ele estava caminhando com os 12 discípulos, e uma grande multidão seguia Jesus. Olha que cenário maravilhoso, amado. Tenta imaginar isso. Jesus Cristo andando aqui nessa rua aqui agora, 12 discípulos e uma grande multidão, pessoas, uma quantidade enorme de pessoas seguindo Jesus. Se eles estavam seguindo Jesus Cristo, é porque eles já tinham presenciado o milagre de Jesus. Porque ninguém anda atrás de quem não conhece. Ninguém anda atrás de quem não tem uma referência. E os discípulos e uma grande multidão seguia Jesus. Multidão essa que tinha acabado de presenciar Jesus Cristo fazendo um milagre. Mas preste atenção nisso. Um homem cego, um mendigo, um homem que não tinha condições de movimentar sozinho, foi esse homem, o único, que clamou Jesus.
aquele que ninguém dava nada por ele, a não ser esmola, foi o único que, pelos seus ouvidos espirituais, clamou Jesus. Qual é o nosso lugar no reino de Deus? Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar? Somente um cego se posicionou para buscar Jesus. Somente um cego entendeu que já não existia mais nada que podia impedir ele, naquele momento, de buscar e clamar a Jesus. Qual é o seu lugar na presença de Jesus? Qual é o meu lugar? Eu aprendo que Bartimeu, ele necessitava de um milagre. E cá para nós, amado, restaurar as vistas, porque em outra tradução, quando Jesus Cristo pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Em outra tradução bíblica, a palavra diz que Bartimeu disse que eu torne a ver. Nenhum ser humano pode restaurar a vista de um cego. Bartimeu aqui, amado, ele precisava de um milagre sobrenatural. E nesta noite tem muitos irmãos aqui necessitados de um agir de Deus, necessitados de um milagre de Deus. Eu quero te dizer nesta noite, aquilo que o homem não pode fazer para você, Deus pode fazer. Qual é o seu lugar na presença de Deus? Somos multidão? Ou somos aquele, amado, que reconheceu que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas? Nós precisamos aprender a movimentar o mundo espiritual. Meu irmão, eu já falei isso aqui uma vez. Tudo que nós precisamos neste mundo, tudo que nós precisamos receber neste mundo, vem primeiramente do mundo espiritual. O nosso milagre, aquilo que nós estamos precisando, o milagre que eu e você precisa, ele manifesta primeiro no mundo espiritual. A nossa atitude faz com que o nosso milagre nasça no mundo espiritual. Bartimeu, ele precisava de movimentar o mundo espiritual. E ele movimentou esse mundo espiritual, ó amado, quando dizia para Bartimeu, cala, não grita, não incomode o mestre. Eu quero te dizer uma coisa, não deixe que nada cesse o seu buscar. Não deixe que nada interrompa a sua busca de Deus. Quando nós buscamos a Deus, amado, o mundo espiritual se movimenta. O mundo espiritual se movimenta. Quando Bartimeu não deu ouvido para os homens que mandava ele calar, e muitos de nós temos nos calado perante as adversidades. Muitos de nós temos nos calado diante do silêncio de Deus, diante de uma falta de resposta. Bartimeu, ele não deixou que isso contaminasse o desejo dele de buscar a Deus. Satanás pode tocar na nossa saúde, na nossa família, no nosso emprego, ele pode tentar tocar, que nós não morremos. Mas se ele tocar na nossa fé, aí acaba. Aí acaba. Eu aprendo aqui, amado, que quando Bartimeu não deu ouvido à voz do homem, Bartimeu não deu ouvido à voz do homem. Ele foi ousado. Porque quando mais mandava, pastor Mauro, Bartimeu ficar em silêncio, mais ele gritava o nome de Jesus. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Ousado. Ousado significa ir além do que os outros vai.
A multidão estava indo atrás de Jesus, mas Bartimeu queria estar perto de Jesus. Ousadia é ir além do que os outros vai. É sair do padrão. Presta atenção nisso aqui, meu amado. Se perguntasse para Bartimeu, Bartimeu, o que é ser ousado? Eu tenho certeza que ele não saberia dizer o que significava ousadia. Mas quando nós lemos, amado, sobre ousadia no dicionário Aurélio, a definição dessa palavra é a atitude de Bartimeu. Foi aquilo que Bartimeu demonstrou naquele momento, ou seja, ousadia ir além do que os outros vai. Os outros caminhavam atrás de Jesus. Bartimeu queria estar perto, ele queria ir além. Ousadia é sair do padrão. Ousadia é assumir uma atitude que não é tomada por qualquer um. Oh, aleluias. Ousadia é ter coragem e ir além. Lembra da multidão? Seguia Jesus. Lembra de Bartimeu sentado à beira de um caminho? Qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar? A minha atitude, a nossa atitude, mostra qual lugar que nós estamos. Ousadia é romper o nosso limite, é sair da nossa força e dar um passo a mais. Ousadia é sair do nosso limite, é dar um passo a mais. É o que muitos de nós estamos precisando, dar um passo a mais. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que eu e você precisa, tudo aquilo que nós precisamos, já é nosso. O que falta? Dá um passo a mais. Vai além. Vai além. Dá um passo a mais. Dá um passo a mais. O limite de Bartimeu era ficar sentado. Olha o limite deste homem, amado, aos olhos humanos. Era ficar sentado, se forrava uma capa, e ele tinha até cartãozinho da prefeitura de Jerusalém, da prefeitura do local, para poder mendigar naquele lugar ali. Sabe por quê? Porque a capa era como se fosse uma autorização. A capa era uma autorização para que qualquer mendigo pudesse naquele lugar mendigar. É por isso que quando, amado, Jesus Cristo chama ele lança fora a capa. Ou seja, eu não quero mais o meu cartão. Eu não preciso mais de autorização para mendigar. Porque ele está me chamando. Preste atenção nisso. Não precisou Jesus Cristo abrir os olhos de Bartimeu. Não precisou Jesus Cristo ir até ele. Jesus Cristo simplesmente liberou uma palavra. Venha até mim. Oh, amado. Não espere profeta te falar. Não espere sonhos. Não espere visão. A palavra já está dentro de você. A palavra já está dentro de mim e de você. Já está dentro de nós. Oh, aleluias. A mesma palavra que mandou chamar Bartimeu é a mesma palavra que está dentro de mim, dentro de você. Seja ousado. Saia do seu limite. Faça algo diferente. Não olhe para as circunstâncias. Rompe. Nunca espere que Deus faça para mim e para você aquilo que é para nós fazermos. Deus nunca vai dar o segundo passo se o segundo passo é nosso. Nunca. Ele dá o primeiro e continua andando. O segundo passo é para ir atrás dele. Porque Deus nunca vai atrás de nós. Ele é Deus.
Homem nenhum conduz Deus. Nenhum. Nenhum. Ousadia é romper o nosso limite, é sair da nossa força e dar um passo a mais. O limite de Bartimeu era ficar sentado, uma vasilha do lado dele, uma capa para forrar o chão. Ele sentava, ou talvez era conduzido àquele lugar, porque naquela época as ruas não eram marcadas como era hoje. A bengala não tinha sinal eletrônico para acusar barreira nenhuma. Talvez ele era conduzido àquele lugar, colocava uma vasilhinha do lado dele, e ali ele passava tempos, anos, esperando que alguém jogasse uma moeda na vasilha dele. Mas um dia, não se ouve barulho de moeda nenhuma. Um dia, aquele homem não chegou conduzido por outros em casa. Um dia na vida daquele homem, o mundo espiritual se manifestou numa palavra: venha, o mestre está te chamando. Levante as suas mãos para o céu. Seja ousado e corajoso nesta noite. Olhe para a sua vida nesta hora. As circunstâncias que você está vivendo. A situação que está se mostrando na sua vida. E nesta noite eu te digo em nome de Jesus. A palavra já está em você. A palavra habita em você. Tenha a atitude de se levantar e romper o seu limite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós lemos esta palavra, o versículo 47 fala, olha, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amado, essa palavra aqui, ela é maravilhosa. E que o Espírito Santo mantenha ela na minha mente até o momento certo de eu falar essa palavra. Oh, aleluia. Ou seja, ele fez algo que chamou a atenção de Jesus. Ele fez algo. Ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré que estava passando. E ele tomou uma atitude. Ele liberou uma palavra. O maior erro da minha vida e da nossa vida nesta noite é quando nós estamos passando por lutas e dificuldades e não falamos nada. E muito pior é quando nós achamos que aquilo que nós estamos enfrentando é de Deus. Foi Deus que mandou. Ele ouviu falar que era Jesus e liberou uma palavra. Saiu o som da boca dele. Não aceite, meu irmão. Não aceite a situação que você está passando. As nossas palavras, meu irmão, ela tem poder para trazer vida. Ela tem poder para produzir. Eu quero te dizer algo. Quando nós, igreja do Senhor, pronunciamos o nome de Jesus, o mundo espiritual para. Porque o nome de Jesus tem que produzir algo. Ele é a palavra. Eu achei interessante demais, amado. Porque esse mês passado, a ciência, ela divulgou um fato, um acontecimento, algo que ela chegou à conclusão, algo que ela descobriu. Ela descobriu que o universo tem eco. Tem eco. E esse eco vai, ó, vai. Aí na hora que eu ouvi isso no Jornal Nacional, eu comecei a rir. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, foi liberada uma palavra, haja luz, haja firmamento. E a palavra de Deus está produzindo até hoje. Eles não sabem,
mas é o eco da palavra de Deus que está produzindo. Bartimeu liberou palavras. Amado, não aceite essa situação. Não se dobre por essa situação. Clame o nome de Jesus. Libere palavras de vitória. Fé é o firme fundamento daquilo que nós estamos esperando. Sabe o que é fé e firmamento andando junto? É nós nos posicionarmos na base. O firmamento, quando nós temos fé, amado, o firmamento passa a ser aquilo que nós estamos pedindo. Se eu estou pedindo a Deus um lar abençoado, o lar abençoado vai ser o firmamento, e eu me posiciono naquilo, e tenho fé que vai acontecer. É liberar a palavra. Bartimeu aqui, amado, ele liberou palavra. Ele liberou palavra. Mas preste atenção aqui. Quando Bartimeu perguntou, quem está passando? A multidão disse, é Jesus de Nazaré. Mas quando Bartimeu gritou, ele gritou, Jesus, filho de Davi. Ele liberou a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, ele foi anunciado como filho de Davi. Esse homem conhecia a palavra de Deus. Ele não era apenas um ouvinte da palavra. Amado, preste atenção nisso. Mesmo sendo cego, ele conhecia a palavra de Deus. Mesmo sendo cego, um mendigo, ele guardou a palavra de Deus no coração. E quando ele ouviu falar que era Jesus, ele liberou a palavra de Deus. Jesus, filho de Davi. Ele sabia que Jesus era a promessa. Ele sabia que Jesus Cristo era o cumprimento da promessa de Deus. Oh, meu irmão. A sua promessa, a minha promessa, a nossa vitória está a um passo de uma palavra nossa. A um passo. Talvez nós achamos, a minha vitória, Deus, está, levanta um profeta, Senhor. Deus me mostra em sonho. Amado, tem muitos que estão fazendo igual eu fiz quando eu me converti. Eu dormia, a Bíblia eu fazia de travesseiro. Deus fala comigo. E aí eu dormia, acordava com o pescoço duro no outro dia. Eu falei assim, Deus, esse trem está dando certo, mas não. Dormi com a Bíblia e pedi revelação. Mas muitos de nós estamos fazendo isso. Faz assim no seu peito, assim, ó. A palavra de Deus já está dentro de mim. Dentro de mim. Nós precisamos estar na presença de Deus e saber que num relacionamento existe dois lados. Nós e Deus. Nós e Deus. Está lembrado porque Ana não recebia a promessa dela? E a promessa de Ana, Samuel demorou 22 anos para nascer? É porque Ana só pedia para ela. É porque Ana só pedia para que Deus tirasse dela a vergonha e o opróbrio. Mas não perguntava para Deus, Deus, qual é a sua vontade nessa situação? Ana queria um filho. Deus queria um profeta. Se você é Ana, se eu sou Ana, se nós queremos um filho e Deus quer um profeta, nunca vai acontecer. Enquanto nós não entrarmos na vontade de Deus. Por que Bartimeu alcançou o milagre? É porque ele conseguiu atravessar a barreira. Entenda isso nesta noite. Qual era a barreira de Bartimeu? A situação dele.
A multidão que mandava ele calar. Qual é a nossa barreira, meu irmão? Qual é a nossa dificuldade? O porquê que nós não conseguimos romper? O porquê que nós não conseguimos crescer? O porquê que nós não conseguimos ter uma vida correta diante de Deus? O porquê que o meu lar não é uma bênção? O porquê que minha família não é uma bênção? O porquê que meus filhos, minha esposa, meu esposo não se converte? Essa é a nossa barreira. Essa tem sido a dificuldade de muitos. Mas preste atenção nisso. Sobre a barreira de Bartimeu, ele se posicionou. Ele teve atitude diferente. E preste atenção, naquela época, amado, o véu ainda estava no lugar. Ele não tinha livre acesso com Deus ainda, porque o véu ainda não tinha sido rasgado. E hoje, que nem véu existe mais. E hoje, amado, que o Espírito Santo não está mais sobre nós, mas dentro de nós. E nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. O milagre que você precisa está em uma liberar de palavra. Libere a palavra. Quebra o silêncio. Até quando Deus está em silêncio, Ele está falando. Até quando Ele está em silêncio. Até quando Ele está em silêncio. Deus é especialista em ficar em silêncio. O sobrenatural é olhar além do véu. E hoje, amado, é ter a convicção que não existe mais véu, que não existe mais barreiras. Nada, amado, nada pode nos impedir de alcançarmos o milagre de Deus. Não, pode sim. O nosso silêncio, o nosso comodismo, a nossa aceitação. É a nossa aceitação. Quando pensamos só em nós, é como se o véu ainda existisse. O véu naquela época era o limite. Somente uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar além do véu. Uma vez por ano. Hoje nós podemos, 24 horas por dia, todo instante, a todo momento. Não responde, não. Mas qual foi o último dia que você teve uma experiência com Deus? Qual foi o último dia que você chorou em um diálogo com Deus? Vamos pegar mais leve. Qual foi o último dia que nós tivemos um diálogo com Deus? Isso é sério. Isso é sério, irmãos. Bartimeu era cego e não podia ver o que estava acontecendo. Mas ele podia sentir. Nós enxergamos, nós olhamos para a situação, percebemos que a situação está atrapalhando toda, e não fazemos nada. Oh, Jesus. Deus eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, se nós formos revelar, Pai eterno, em palavras nesta noite, a nossa real situação diante do Senhor, Pai amado. Pai eterno, nos causa vergonha em saber, Deus, que Bartimeu, ele não te viu. Bartimeu, ele não foi guiado por aquilo que ele estava vendo, Pai amado. Mas ele entendia a situação dele. E isso fez com que ele, o Pai eterno, buscasse o Senhor.
muitos de nós aqui, Pai amado, estamos vendo e assistindo calado, Pai amado, o buraco que muitos de nós aqui nesta noite estamos entrando, Pai amado. Situações, Pai amado, que está a ponto de demonstrar ser impossível ser mudada. Espírito Santo de Deus, que este mesmo sentimento que encheu o coração de Bartimeu, essa vontade de fazer algo a mais, de ir além, venha, Pai amado, transbordar no nosso coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Bartimeu era cego e não podia ver o que estava acontecendo. Mas o ambiente que ele estava, amado, estava diferente. Estava fazendo barulho. Aquilo que ele não conseguia ver com os olhos, ele conseguiu a enxergar pelos ouvidos. Algo estava acontecendo em volta dele, e aquilo chamou a atenção dele. Amado, se nós não estamos vivendo as promessas de Deus, começa a ouvir os barulhos. Amado, se as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, começa a abrir os ouvidos para escutar o barulho. Mas o ambiente estava diferente, havia um barulho diferente. E neste momento, amado, Bartimeu, ele pergunta, o que está acontecendo? Quem sabe, amado, ele cego, ele virava o rosto para um lado, para o outro lado, porque ele não tinha um campo de visão, mas ele tinha fé, ele tinha ousadia, ele tinha interesse. Existia na vida de Bartimeu uma necessidade de mudar aquela situação. Quando as coisas estiverem acontecendo, e essas coisas são repetitivas na nossa vida, amado, é porque alguma coisa está errada. É normal nós passarmos por aflição? Mas de todas Deus nos livra. Agora, quando se torna algo repetitivo, alguma coisa está errada. É porque já não está acontecendo mais um barulho, não. É uma escola de samba. Quem sabe Bartimeu perguntou, que barulho é este? E as pessoas responderam, é Jesus de Nazaré que está passando. Quem sabe Bartimeu perguntou, mas é Jesus, o filho de José? E quando ele pergunta isso, amado, ele muda a palavra dele. Porque preste atenção nisso, amado. Uma coisa é nós entendermos a palavra de Deus na nossa ótica. A outra coisa é nós conhecermos o contexto da palavra. E quando Bartimeu, amado, ele ouve falar assim que era Jesus de Nazaré, ele pergunta o pai, filho de José? E quando ele ouve essa resposta, ele entende, já não é mais Jesus de Nazaré, já não é mais Jesus, filho de José, mas é Jesus, o filho de Davi. Amado, o que me chama a atenção nessa palavra aqui, é que quando nós lemos Hebreus capítulo 11, Hebreus 12, onde está a galeria dos heróis da fé, homens, mulheres que morreram por causa da palavra de Deus. Amado, nenhum desses homens, nenhum desses profetas chamaram Jesus Cristo de filho de Davi. Mas um cego chamou. Nenhum profeta, amado, nenhum discípulo, nenhum sacerdote chamou Jesus de filho de Davi, mas Bartimeu chamou. Bartimeu chamou. Bartimeu era cego, mas enxergava o espiritual.
E quando eu entendo isso, que Bartimeu era cego, mas enxergava o espiritual, amado, nós temos que ir além daquilo que nós estamos vendo. Nós temos que ir além daquilo que nós estamos enxergando, daquilo que nós estamos vivendo. É ousadia. E eu torno a repetir, ousadia é ir além dos outros, é sair do padrão, é assumir uma atitude que não é tomada por nenhum outro. É sair da regra, do normal. Quanto tempo que nós não damos um glória a Deus? Ah, pastor Val, se eu gritar glória a Deus aqui, o que o meu irmão que está do meu lado vai falar? Por que nós só batemos palma quando o líder do louvor pede? Por que nós só levantamos a mão quando o líder do louvor pede ou quando o dirigente pede? Porque isso não é natural. Nós precisamos ter atitudes naturais. Nossa! Isso é fazer coisas que os outros não fazem. Isso é ir além. Oh, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, saia do seu limite. Saia do seu limite. Corra atrás do seu milagre. Aleluias. Ousadia nos faz ir além. Ele via em Jesus o cumprimento da palavra de Deus. Por que ele via isso, amado? Porque ele, sendo o conhecedor da palavra de Deus, porque ele nunca chamaria Jesus Cristo filho de Davi, se não conhecesse a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E ele conhecia a palavra de Deus, por quê, amado? Ele conhecia as duas manifestações messiânicas de Jesus. Ou seja, Jesus, filho de José, o Messias, o prometido, porque enquanto Jesus Cristo era o filho de José, era a primeira manifestação messiânica. Ou seja, seria o que carregaria a cruz, seria aquele que ia sofrer por nós, seria o Filho de Deus prometido. Então ele conhecia essa primeira manifestação messiânica, por isso que ele falava para ele, é Jesus de Nazaré. Quando falaram para ele, Jesus de Nazaré, eles estavam falando na primeira manifestação de Jesus. Jesus, filho de José, o prometido de Deus, o que carregaria os nossos pecados, o que carregaria a cruz. Mas quando ele fala, Jesus, filho de Davi, ele deixou de lado a primeira manifestação messiânica e já foi logo tomando posse daquilo que Jesus Cristo ia fazer por ele e por nós. Ele já foi direto no sobrenatural. É como se ele dissesse assim, olha, Jesus de Nazaré, eu não tenho nada, mas aquele que vai morrer na cruz, esse eu tenho, Jesus, filho de Davi, ele é a promessa. É por isso que Jesus Cristo, ele fala para os discípulos, olha, se vocês não deixarem eu ir, o Espírito Santo jamais vai vir. É por isso que Jesus Cristo sempre falava, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Esse cego, ele foi além. E muito além, meu irmão. Sabe por quê? Ele pediu, ele clamou por uma promessa e por uma resposta que todo ser humano só ia poder ter quando Jesus Cristo fosse ressuscitado. Mas ele abriu a boca, Jesus, filho de Davi. Aquele que ia sentar eternamente no trono de Davi. Oh, meu irmão, um cego, isso é uma vergonha para muitos de nós. Um cego, mendigo, sem nenhum futuro aos olhos humanos, foi muito mais além
do que muitos que conheciam Jesus naquela época. Isso é maravilhoso, amado. Isso é fé. Isso é viver o sobrenatural. Isso é dizer para Deus: Deus, a minha família está assim, mas amanhã eu vejo a minha família desse jeito. Deus, a minha situação hoje é essa, mas amanhã eu vejo a minha situação desse jeito. É viver por fé. É liberar a palavra. É viver aquilo que Deus deu para mim e para você. Seja ousado. Seja ousado. Seja ousado em nome do Senhor Jesus. Quando ele fala isso, amado, a primeira coisa que ele ouve foi voz humana. Todas as vezes que nós levantarmos para buscar a Deus, não abaixe as armas. Não recua. Todas as vezes. Se o próprio Filho de Deus sofreu barreiras, sofreu levante para ser impedido naquilo que ele tinha que fazer, quanto mais nós. É por isso que Jesus Cristo, a palavra de Deus, nos manda: vigiai, depois orai. Nós estamos orando e nem lembrando do vigiar. Todas as vezes que levantarmos para clamar a Deus, vigia. Se posiciona. Quando ele abre a boca e grita: Jesus, filho de Davi, as pessoas chegam perto dele e mandam ele parar de gritar. Quem sabe chegaram para aquele homem e disseram para ele: olha, já passou. Jesus já está lá na frente. Você perdeu a sua chance. E ele está indo, ele não vai voltar mais. Amado, quando nós estudamos a palavra de Jesus, os passos de Jesus, foram poucos lugares que ele voltou pela segunda vez. É por isso que quando ele faz aquele milagre lá na vida do Gadareno, aquele homem endemoniado, Jesus ficou triste, porque as pessoas daquele lugar expulsaram Jesus dali. Ele ficou triste porque ele nunca mais voltou naquele lugar. Princípio de oportunidade. Princípio de oportunidade. E é o que o Espírito Santo está dizendo para muitos de nós aqui nesta noite. Hoje há uma grande oportunidade de nós mudarmos a situação. Diga comigo assim: Pastor Valber, princípio de oportunidade. Toma posse disso. Toma posse disso. Quem sabe disseram para ele: ó, Jesus está longe, Jesus já passou, foi embora, não tem mais jeito. É melhor você se conformar com a sua situação. Para a sua vida não tem mais jeito. Quem sabe está dizendo: olha, para o seu esposo não tem mais jeito. Para a sua esposa não tem mais. Seu filho, sua filha, não tem mais jeito não. Para a sua vida, acabou, não tem mais jeito. Seu casamento não tem mais jeito. Não é isso que muitos de nós temos ouvido? Se falar não. Se falar não, irmão. Não é isso. É o mesmo que disse para este homem: pare de incomodar o mestre. Pare de gritar. Em outra ocasião, amado, os discípulos chegaram para Jesus Cristo e pediram para ele mandar a pessoa calar a boca. Se o nosso clamor, se a nossa atitude, irmão, preste atenção nisso aqui, está incomodando o nosso vizinho, nós estamos acertando o alvo. Nada pode parar um adorador de Deus. E se está incomodando, meu irmão, continue, grite mais alto. Contamine esse aborrecido aí com a sua adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Jesus já passou, já foi embora. Seu lar não tem mais jeito, sua família não tem mais jeito, sua situação não vai mudar. Preste atenção nisso aqui. Quem aqui tem buscado a Deus? Agora você pode levantar a mão. Quem aqui tem clamado ao Senhor? Pode baixar a mão. Se levantar a mão, não. Jesus já te respondeu? Se não respondeu, por que você parou? Uma coisa é Deus ficar em silêncio. A outra coisa é Deus falar não. Se Ele ainda não disse não para você, continue. 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 Continue, não para não. Isso é perseverança. Isso é perseverança. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus, quando se cumprem nas nossas vidas, ela tem o caráter de nos fazer feliz? Tem. Mas em primeiro lugar, o caráter da resposta de Deus é mudar o nosso caráter. É nos mudar. É nos mudar. Amém? A vontade de Deus está muito além da nossa felicidade, irmão. Amém? Muitos homens de Deus perderam a cabeça. Morreram tristes, morreram chorando, morreram queimados, morreram cortada a espada, morreram de cabeça para baixo. Morreram chorando. Mas era a vontade de Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por isso que o Evangelho de Deus chegou a multidões. Porque esses homens não esperaram felicidade, mas esperaram neles ser cumprido o propósito de Deus. Amém? Seja ousado. Seja ousado. Preste atenção nisso aqui. Eu vou apertar a mão desses homens lá na Canaã celestial. Eu quero chegar perto deles. Mas não vou procurar nenhum sinal de queimado, não, porque a palavra de Deus fala que eles não se queimaram. Mas quando anunciaram para Sadraque, Mesaque e Abidnego, olha, se vocês não prostrarem, eu vou mandar acender a fornalha 7 vezes mais. E vocês vão ser julgados lá dentro. Olha a ousadia desses 3 homens. Olha, rei, não nos convém te dizer nada a esse respeito. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar dessa situação, Ele livra. Mas se não quiser também, nós ainda vamos continuar a adorá-lo. Oh, meu irmão. Isso é ousadia. Isso é dizer para a circunstância: olha a circunstância, se você está desse jeito, pode continuar. Eu ainda vou continuar adorando a Deus. É dizer para a nossa visão: olha, eu ainda não estou vendo a bênção, eu ainda não estou sentindo a presença de Deus, mas eu vou continuar buscando. Isso é ser ousado, isso é ter ousadia, isso é ter coragem. Porque você acha que o anjo do Senhor ficou encostado numa árvore e a gente não sabe por quanto tempo que ele ficou encostado naquela árvore? Para depois ele olhar para Gideão e falar: o Senhor é contigo, homem valoroso. Coragem de Gideão. Por que você acha que quando Gideão levou 33 homens, e Deus começou a mandar embora, olha, pergunta quem casou, pode ir embora. Pergunta quem quer ir embora. E os covardes tudo saíram. Deus não tem compromisso com covarde. Deus não tem compromisso com medrosos. Deus não tem. A palavra de Deus fala que a alma do Senhor, ou seja, Deus não tem prazer com aqueles que recuam. Você está entendendo isso? Eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza. Você está entendendo disso? Tem certeza, irmão? Oh, aleluias.
Aleluia. Seja ousado. Seja ousado no Senhor. E o relógio não se converte. Quando disseram para Bartimeu, pare de gritar. Não incomode o mestre. Sabe o que Bartimeu fez? Aí que ele soltou o verbo. Aí que ele gritou mais ainda. Quando disseram para ele, olha, você está incomodando. O mestre está passando e você está gritando, pare. Aí que ele gritou muito mais. Deu um passo, não deu certo, dá o segundo. Não deu certo, dá o terceiro. As nossas atitudes, amados, nem sempre na primeira nós vamos acertar o alvo. Quem sabe, na atitude do povo de Deus lá em Jericó, eles teve que caminhar 13 vezes. A vontade de Deus era 13 volta em Jericó. Talvez a vontade de Deus para mim e para você está apenas numa palavra. Mas se tiver em 13 clamor. Mas eu te digo uma coisa. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, pode ser 1, 2, 3, 10, 20. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Ana clamou uma vez. Só aconteceu 22 anos depois. 22 anos depois. Bartimeu gritou mais ainda. E quanto mais tentavam parar Bartimeu, mais ele gritava. Amado, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus, de quem era Jesus, era o caminho que ele precisava percorrer. É por isso que Jesus Cristo, ele se declara como o caminho. Eu sou o caminho. Se você passar por esse caminho, é como Jesus Cristo está falando assim, ó, eu sou o caminho. Ande neste caminho, que você vai encontrar a verdade. E você encontrando a verdade, você vai encontrar a vida. Jesus, ele é maravilhoso, ele não dá meia volta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda neste caminho, encontra a verdade. E quem encontra a verdade, recebe vida. Então, amado, Bartimeu, quando gritou, Jesus, filho de Davi, é porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha conhecimento do caminho que ia levar ele até a vitória. Aquele era o caminho da resposta dele, do milagre dele. E isso, amado, este é o caminho. E quando nós entramos neste caminho, amado, com certeza nós vamos chegar no objetivo. Bartimeu entrou no caminho e chegou no objetivo dele. Senhor, que eu torne a ver. O grito de Bartimeu chegou até Jesus. E o versículo 49 diz: e Jesus, parando, disse que o chamassem. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Foram poucos que fizeram Jesus parar no caminho. Lembrando aqui agora a mulher do fluxo de sangue. Não a lembro outro. Foram poucos mesmo. Poucos fizeram Jesus Cristo, com a sua atitude, fazer ele parar daquilo que ele estava fazendo. Poucos. Tem poucos aqui nesta noite? Amém. Seja esse.
Jesus mandou chamá-lo. O que isso significa? Se Jesus mandou chamá-lo, isso significa que Jesus Cristo não estava na frente dele. Porque Jesus Cristo estava passando. Se Jesus Cristo estivesse na frente de Bartimeu, Jesus Cristo já ia dirigir a palavra para ele. Porque pelo simples fato de Jesus Cristo parar, isso significa que ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus Cristo manda chamá-lo. Isso significa que Jesus não estava na sua frente. Jesus Cristo tinha passado por ele. Entenda isso, amado. Eu já estou terminando, porque não dá tempo de pregar essa mensagem toda. Lembra que eu falei aqui no início que as nossas atitudes movimentam o mundo espiritual? Jesus Cristo estava andando nessa terra sobre a ótica da vontade de Deus. Jesus Cristo, ele veio aqui em vida, e as atitudes de Jesus foi para nos apresentar o reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele falava, olha, o reino de Deus já está em vocês e vocês ainda não viram. As atitudes de Jesus Cristo eram o reino de Deus. Ele estava movimentando no mundo espiritual. Entenda isso. A atitude de Bartimeu em clamar a Deus fez com que o mundo espiritual parasse. Jesus parou. A voz de Bartimeu, o clamor de Bartimeu parou o mundo espiritual. Porque Jesus Cristo, ele era movido pelo mundo espiritual. Cada passo de Jesus Cristo aqui nesse mundo, amado, era um território alcançado. Era um território que antes era ocupado pelas trevas. Por isso que Jesus Cristo fala, a luz chegou. Então, cada passo de Jesus Cristo era um mundo que estava sendo limpo. Preste atenção nisso. Pode estar acontecendo o que for nas nossas vidas. Mas quando nós levantamos o nosso clamor a Deus, o mundo espiritual para. O clamor de Bartimeu fez com que Jesus Cristo parasse. E quando Jesus Cristo para, amado, nada mais acontece. E Jesus Cristo fala, chama esse homem. Jesus mandou chamá-lo. Isso significa que Jesus Cristo não estava na sua frente. Jesus já tinha passado por ele. Oh, aleluias. Estou com vontade de cantar o hino aqui, pastor. Eu sei que eu tenho que passar a palavra para a pastora. E eu sei também que não tem como eu ministrar essa palavra toda. Agora que eu cheguei na metade da revelação, não tem como. E eu quero cantar um hino com vocês aqui, antes de passar para a pastora Olinda para ministrar. Você posso, pastor? Pastor Orson, eu não vou cantar não, porque senão o pastor Orson vai me atrapalhar a cantar aqui. Então eu só vou seguir ele. Nós começamos a ler essa palavra dizendo, nós começamos a ler essa palavra nesta noite dizendo, amado, preste atenção nisso aqui. Olha como que nós começamos a ler essa palavra. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Nós começamos a ler essa palavra dizendo que Jesus Cristo estava caminhando e uma grande multidão com ele. Preste atenção aqui. Agora nós terminamos essa palavra dizendo que Jesus Cristo parou e mandou chamá-lo. O que é que isso significa?
que Jesus Cristo só ia continuar no seu objetivo depois que aquele homem chegasse, ou depois que liberasse, ou fizesse a vontade de Bartimeu. Se você entendeu isso nessa hora, e se você acredita e tem a certeza que o nome de Jesus tem poder, a vitória já está com você. Porque se nós clamarmos nesta noite, amado, tudo tem que parar. Porque Jesus Cristo quer ouvir a sua voz. Fala para Deus. Fica de pé. Em nome de Jesus. Esse hino que nós vamos cantar agora vai ser a sua oração. Cante esse hino nesta noite com a certeza, amado, que Jesus Cristo pode mudar a sua vida nesta noite. Aleluias. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Ele está te chamando nessa noite. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Você pode levantar suas mãos para o céu nessa hora. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Chama Ele. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. e Ele pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Vai se abrir em nome de Jesus. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Declare: Deus, Impossível. somente a igreja não desistiu. Prevalecer, Deus do impossível Não desistiu de mim. tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus
Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite, igreja, a bênção do Senhor. Nunca se esqueça que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, Ele é aquele que estará comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca esqueça disso, que tudo é possível na vida daquele que crê. Nunca se esqueça disso, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nunca se esqueça disso, que nenhuma circunstância vai nos separar do amor de Deus. Deus do impossível. Deus aleluia. Impossível.